Meus amigos, e aí, tudo bem? Mais um Metal Days no ar. Final de semana geladaço aqui em São Paulo, mas o assunto dessa semana é quente, então fica aí que eu vou falar do que se trata. Curte aí. Bom, meus amigos, mais uma vez ele não se cansa de falar e fazer merda na internet. Não tô falando do Bolsonaro, tô falando do Varg Vikernes. Ele mesmo, o famigerado Burzum, a mente por trás do Burzum, né? Ele é o Burzum, ele é o único músico por trás desse projeto, dessa banda, para quem não conhece, para quem não sabe. E essa semana repercutiu bastante, mais uma vez, as abobrinhas do Varg, né? Para quem não acompanha as notícias, se eu não me engano, foi terça ou quarta-feira, ele fez um ranking no Twitter dele. Claro, ele tem uma conta no Twitter, ele tem um canal no YouTube, apesar de todas as abobrinhas e todas as merdas xenofóbicas, entre outras, que ele fala e faz. Bom, entre terça e quarta, se eu não me engano, na conta no Twitter dele, ele criou um ranking, ele mesmo, por conta dele, e ele listou nesse ranking os países e os continentes que ele mais odeia. E aí, em quarto lugar, ficou o Brasil. Bom, em primeiro lugar, se eu não me engano, foi Israel, segundo Estados Unidos, terceiro Índia, e ele colocou o Brasil e a América do Sul em quarto lugar. E aí um internauta, um cara que estava interagindo lá, perguntou para ele do porquê dele ter feito isso, de ter colocado o Brasil não só em quarto lugar, mas como nesse ranking. E a resposta dele foi, na verdade, abre aspas, né? Por que não? O Brasil deveria ser um país despovoado, fecha aspas. Apesar de dar margem para muita interpretação, claro, né? No caso do Varg, todo mundo sabe o que ele fala, sabe o que ele pensa. E aí, no decorrer aí dessa conversa toda, dessa história do ranking, ele foi sendo mais questionado e foi falando mais merda. E aí disse que, além da América do Sul, o Brasil deveria ser um país despovoado, citou palavras como muito misturado. A América do Sul e o Brasil são países muito miscigenados, como se ainda em 2020 algum imbecil ainda pensa nessa coisa de raça pura, ariana, essa merda toda. Um outro cara perguntou para ele sobre brasileiros que moram na Alemanha, ou que vão para a Alemanha, não sei porque especificamente a Alemanha. No caso aí da matéria não deixou específico se era um brasileiro que mora na Alemanha, enfim, mas foi questionado sobre a Alemanha. E aí mais uma vez ele falou sobre imigrantes miscigenados, brasileiros que são uma raça muito misturada, enfim. E vocês sabem que como brasileiro, com brasileiro tudo é na zoeira, né? Aqui zoeira never ends. Os caras foram no Twitter do cara e inundaram o Twitter do cara de imagens que o pessoal chamou de vampetaço. Pegaram um monte de foto do Vampeta pelado da época lá da G Magazine e inundaram o Twitter do cara com essas fotos, e de quebra ele levou um Kid Bengala de brinde ainda, um monte de foto do Kid Bengala também no Twitter do cara. Eu acho engraçado que eu queria saber se o Vampeta sabe quem é o Varg Vikernes, né? De repente repercutiu tanto. Eu confesso que eu não li nada para saber se isso chegou até o Vampeta ou não, mas seria no mínimo engraçado, né? Tenho certeza que o Vampeta não faz a mínima ideia de quem é o Burzum, né? Mas enfim, repercutiu dessa maneira, a brasileirada lotou o Twitter do cara com essas fotos e ele acabou trancando a conta dele no Twitter, né? Ou seja, acho que deixou só privado para uma galera só que tem a permissão dele para interagir. Bom, para quem não conhece, não acompanha as merdas que o Varg faz, tá? Ele saiu da prisão em meados dos anos 2000, porque lá no começo dos anos 90, aquela história toda que eu já contei aqui em outras oportunidades, aquela história do black metal, Mayhem, Burzum, ele foi preso por assassinar um companheiro de banda lá no começo dos anos 90, cumpriu lá os anos de prisão, que é a pena máxima na Noruega, que é um pouco menos de 30 anos, e depois que ele saiu, em meados dos anos 2000, ele criou esses canais no YouTube e ele sempre com esse conteúdo xenofóbico, racista, essas ideias neonazi de imbecil, cretino que ele tem, né? Então, no fim das contas, ele foi mexer com o brasileiro, tomou no rabo, como o pessoal diz aí, tomou no Burzum. Vai virar uma hashtag, né? Tomou no Burzum. E o que eu tenho a dizer é,
O Varg, assim como toda a política em geral, eu não vou aqui discutir essas ideias de fascismo, direita e esquerda, que eu nem gosto desse tipo de assunto, nem tenho competência suficiente para falar disso, mas sempre vão existir pessoas com essas ideias. E na verdade, o recado que eu deixo, a minha opinião do que eu acho de tudo isso, é que se você curte metal, se você curte heavy metal, você apoia esse tipo de cara como o Varg, desculpa, mas você não merece usar nenhuma camiseta de banda, você não deve curtir metal, rock em geral. O rock e o heavy metal são transgressores, são um movimento que vai muito além dessas ideias, é uma coisa libertária, é uma coisa de contracultura. Então, se você apoia esse tipo de imbecilidade, você é um imbecil igual a ele. E, na verdade, você não tem que ouvir heavy metal, não tem que curtir metal nem rock, vai fazer qualquer merda na tua vida, menos curtir rock. É claro que o cara vai ter sempre esses seguidores, esses apoiadores, alguns imbecis que têm essa mesma linha de pensamento dele, né? O Varg, ele é um coitado que devia permanecer preso por todas as merdas e crimes de ódio que ele comete além de ser o assassino que ele é, cometeu o crime que ele cometeu. Se fosse em outros países, que não o Brasil também, ele estaria na cadeia até hoje. É claro que eu já falei isso em várias outras oportunidades aqui no Metal Days, eu não quero que o Metal Days seja um canal opinativo, como eu disse também, eu acho que eu nem tenho essa capacidade, essa inteligência para falar desse tipo de coisa, mas o que eu posso dizer com toda certeza é que tudo isso não tem nada a ver com rock e heavy metal, nada do que tem a palavra ódio, racismo, esse tipo de coisa tem que caber numa arte como música em geral, como heavy metal. Como eu disse, esse é um movimento que vai muito além de tudo isso, que nunca teve esse pensamento. Se o cara atribui isso às filosofias imbecis, idiotas e cretinas dele, tem os seus seguidores que sigam por outro lado que não a música. Claro que sempre vão existir pessoas que vão compactuar com tudo isso, vide, né, o momento político não só no Brasil, como nos Estados Unidos e tantos outros lugares. Acho que ficou bem claro o que eu quero dizer, né? Então, o que eu acho de tudo isso, mais uma vez, uma coisa não tem nada a ver com música, tá? Quem acha que o heavy metal, ou que o metal, ou que o rock prega esse tipo de coisa, vá ler, vai estudar, corre atrás de tudo isso, porque não tem absolutamente nada a ver. Não se deixe enganar, não se deixe achar que o rock e o heavy metal em geral são músicas que pregam esse tipo de coisa, porque nunca foi. É claro que tem bandas que têm uma licença poética para falar de violência, de morte, outros assuntos que parecem pesados, mas tudo isso também tem um marketing muito forte por trás, a gente sabe, dá para fazer um vídeo inteiro só falando disso, mas o Varg é um caso à parte, é um cara que ele deveria ser denunciado aí na internet, tem que acabar com todos esses canais, deixar esse cara longe da internet, porque ele continua cometendo essas atrocidades, falando esse monte de merda. Isso é crime de ódio em qualquer lugar do mundo. O cara acaba incitando várias besteiras. Por que ele coloca Israel em primeiro lugar? Porque tem esses ideais nacionalistas que eu não vou nem entrar nessa questão agora, porque chega a ser uma coisa ridícula. Eu nem vou colocar trecho de vídeo do Varg falando nada. Não vou dar esse tipo de ibope, apesar de estar aqui falando dele, mas não vou dar esse tipo de ibope e colocar trecho de vídeo dele, nada disso, mas todo mundo sabe que Varg Vikernes / Burzum, infelizmente, continuam à solta falando todas essas merdas aí na internet. Vamos ver se pelo menos agora que ele recebeu essa avalanche de rola, se ele para de falar tanta bosta, ou pelo menos para de falar tanta bosta. Acho que ele não vai parar nunca, mas pelo menos ele aprende a não falar mais, pelo menos, do Brasil, tá? Então, a gente quer aqui falar de música, falar de coisas boas, mas de vez em quando algumas coisas repercutem, é legal trazer para vocês aí. Então, saibam o que aconteceu. Se você quiser ler mais detalhadamente, é só colocar aí essa semana aí ranking que o Varg criou, que vocês vão entender tudo o que aconteceu. Eu acho que eu deixei aqui de maneira clara, mas era mais para deixar esse recado, dizer que nada disso tem a ver com música, com rock, com heavy metal. Como eu disse, apesar de algumas bandas terem determinadas temáticas, isso faz parte da licença poética da música, da arte. Então isso não tem nada a ver com pessoas violentas, pessoas que têm
ódio contra outras, contra raça, cor, credo. Isso vai ser sempre, pelo menos aqui no Metal Days, isso não vai ter vez nunca. Então, me diz aí o que vocês acham aí. Se tem mais algum imbecil que adora falar abobrinha ou fazer abobrinha no rock e no metal, e olha que tem muitos, dá pra fazer um vídeo de 25 horas aqui só mostrando e falando disso. Me diz o que vocês acham também aí do famigerado Varg, se esse cara devia estar ou não ainda com acesso à internet em 2020 falando todas as merdas que eles falam. Então, Metal Days vai ficando por aqui. Por favor, se inscrevam no canal, dá aquela força aí pro Metal Days ficar cada vez maior. Vai lá no Instagram do Metal Days, @edubertolucci. Tem um conteúdo bacana lá também. Vou ver se eu consigo melhorar um pouco a frequência dos vídeos aqui, mas o Metal Days está nativa, está com uma semaninha de intervalo, acho que não é muito não. Então me diz aí o que vocês acham, a gente se vê em breve. Como eu digo sempre, se cuidem e fiquem em paz. Tchau.